Pai, nós lemos essa palavra em Lucas 8, de 43 até o 48. Que o Senhor nos dê unção para falar sobre o texto nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto tem mensagem cifrada. Ele fala da compreensão dos símbolos. Símbolo, sabe? E essa mulher tinha convicções e revelações a respeito do ato de se tocar as vestes ou o manto de Jesus, sabe? E se você for ver lá em Números 15, 37 a 41, fala dessa orla. Orla, o que é orla? É a barra. E manda colocar tiras, franjas na barra. Franjas. Essa, eu coloquei hoje na rede social, nós íamos falar de tzitzi. Tzitzi. O que é tzitzi? Tá ruim de falar, mas é isso aí. São essas franjas, são essas fitas que prolongam as vestes. Deus ordenou a Moisés que deveriam fazer desta forma. Aí você fala, mas o que tem a ver? O que tem a ver? Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Essas franjas, ou tzitzi, tem a ver com aliança com Deus, tem a ver com pacto com Deus, tem a ver com a santidade de Deus, sabe? Isaías capítulo 4, versículo 2 fala que nas suas asas, ele vem trazendo cura nas suas asas. As asas são o prolongamento de suas mãos. Entende-se por aí também que é esse tzitzi, as asas. Então essa mulher, ela sabia a forma. Ela não chegou e foi tocando, por exemplo, o braço de Jesus. Ela não tocou parte do corpo de Jesus. Ela chegou exatamente ali onde ela sabia que existia uma relação de santidade com Deus. Ela sabia exatamente do costume, do simbolismo e o que significava esse toque, porque as vestes de Jesus tinham esse prolongamento, e esse prolongamento era uma ordenança de Deus, porque os filhos perguntavam, por que é que vocês usam essas tiras? E os pais respondiam, porque nós temos uma relação com Deus, porque nós temos um compromisso de santidade com Deus e de santificar as pessoas que se aproximam de Deus. Então, tinha um porquê. Pedro pergunta, Pedro responde, Senhor, a multidão te comprime, a multidão te aperta, são muita gente. E o Senhor pergunta quem tocou, e Jesus fala, alguém me tocou diferente. O que Jesus quis dizer foi assim, Pedro, é diferente de me empurrar e me tocar. É diferente de trombar em mim e me tocar. Há uma diferença entre me empurrar e me tocar. Essa mulher tocou de um modo especial. Porque quando ela tocou Jesus, ela tinha certeza
que estava tocando o Messias, Oh, o aleluia. Salvador, aquele que poderia resolver o problema dela, que os médicos não resolveram naquela época, nenhum médico pôde resolver. Então ela foi naquela certeza, sabe? Quando ela falou meio com medo, eu te toquei. Interessante, né, irmãos? Essa questão de fui eu. E por que Jesus pergunta? Jesus pergunta porque ele não quer ser apenas o abençoador, o distribuidor de bênçãos. Ele pergunta porque ele quer ter uma relação afetiva com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele pergunta porque ele quer saber o teu nome, ele quer saber a sua história, ele quer saber o seu contexto de vida. Sabe, Jacó também teve uma experiência assim, quando lutou com o anjo no val do Jaboque, e depois ele vem dizendo que ele lutou face a face com Deus e foi culpado. Então ele lutou com o próprio Deus. E aí foi chegando de madrugada, ele segurou o anjo, e o anjo falou, me solta, eu preciso voltar. Ele falou, só te deixo quando me abençoares. Aleluia. Aí o anjo olha para ele e fala assim, quem é você? Qual é o teu nome? Deus pergunta ou te chama pelo teu nome, porque ele quer ter um relacionamento de pai com filho com você, de pai para filho com você. Quando ele pergunta, Jacó responde, eu sou Jacó. E quando Jacó responde, ele quer dizer o seguinte, eu sou ladrão. Porque o nome Jacó significa ladrão, usurpador, enganador, aquele que tira o que não lhe pertence, aquele que tira proveito de coisas que ele não construiu, aquele que fica observando e no momento certo ele vai meter a mão no que não lhe pertence. Quando ele responde, ele quis dizer assim, ó Deus, eu sou ladrão, eu não presto, eu não valho nada. Como aquela mulher, eu estou podre, eu estou me esvaindo, a minha vida está saindo por esse sangue, eu não tenho mais perspectiva de vida, não tenho mais expectativa de melhora. Eu te toquei porque eu sabia que o Senhor era o único que poderia curar a minha enfermidade. Eu te toquei porque eu sabia a minha esperança estava no Senhor. Aleluia. Da mesma forma que ela foi curada, Jacó foi abençoado. E o seu nome foi mudado de Jacó para o quê? Israel. Glória a Deus. Passou a se chamar servo de Deus Altíssimo. Sabe, queridos, na verdade, quando nós tocamos a Deus, alguma coisa interessante acontece, porque tocar nas vestes, na orla do Senhor Jesus, e nós podemos fazer isso nessa hora, é tocar no poder de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. É tocar na glória de Deus, é fazer com que a glória de Deus venha até você. E quando a glória de Deus vem até você, a sua vida muda, o poder de Deus se acerca de você e você jamais será a mesma pessoa. Eu creio na bênção de Deus para a nossa vida. Tocar em Deus, tocar em Jesus, é tocar o coração de Deus. É tocar o coração de Deus, é mexer com os sentimentos de Deus, é fazer com que Deus olhe para você com olhos de misericórdia e se compadeça de você e resolva os seus problemas e abençoe a sua vida. Glória a Deus. Tocar em Jesus é como quem toca no próprio Deus, porque Jesus é Deus. Aleluia. Quem me tocou, sabe?
Quem me tocou? Meu Deus do céu, sou eu. Qual o teu nome? Qual a sua história? Qual a sua necessidade? Qual o seu sofrimento? O que você passou na vida? O que você tem passado na vida? O que tem acontecido? O que você acha que precisa ser mudado? Onde está aquelas pessoas que te diminuíram, que te desprezaram, que te prejudicaram, que falou mal de você, que quer te ver pelas costas, que tentou de todo jeito ver você lá na calçada, lá na sarjeta? Onde estão? Onde estão essas pessoas? Sabe? Sua história foi isso? Eu quero dizer, Jesus quer saber da sua história. Não que ele não saiba, mas ele quer que você conte para ele nessa noite. Jesus, eu fui assim, e eu trago dentro de mim alguns resíduos, eu trago dentro de mim algumas mágoas, eu trago dentro de mim alguns sentimentos, eu trago dentro de mim alguma coisa que eu não consigo esquecer. E quando eu lembro, estraga o meu dia. Conta isso para Jesus, porque Jesus quer liberar você dessa. Aleluia, Jesus. Jesus, eu tenho um terror de ver as coisas dando certo para esse e aquele, e para mim não dá certo. Onde eu ponho as mãos vai até uma certa altura e depois volta tudo para trás. Fala isso para Jesus nessa noite. Fala isso para Jesus. Sabe, tocar nas horas de Jesus é tocar o coração do próprio Deus. É fazer com que Deus se compadeça com você. E eu quero dizer, que ele, mais uma vez, que ele quer ter uma relação afetiva, uma relação de pai com filho. E mais do que isso, uma relação de amigos. Aos discípulos, Jesus disse: eu não os chamo mais de escravos, ou de empregados, ou de servos, mas eu os chamo de amigos. Jesus é o seu melhor amigo. Diga para você mesmo: Jesus é o meu melhor amigo. Diga para o seu irmão: Jesus é o seu melhor amigo. Sabe? Não vos chamo mais de Pedro, não vos chamo mais de Antônio, não te chamo mais de Cleito. Você é o meu amigo. Marcos, você é o meu amigo. Jardim, eu conheço a sua história, você é minha amiga. Sabe? É isso que Deus quer, é isso que Ele faz. Mas será que nós vamos ficar como muitos? A multidão era muito. Todos queriam Jesus, afinal de contas, estavam apertando Ele porque queriam algo dele. Como nós queremos sempre algo do Senhor. E Jesus não foge. Ele está sempre pronto, esperando, mas precisa ser do toque certo, da maneira certa. O que você vai fazer nessa noite? Você vai apenas empurrar? Você vai apenas comprimir? Você vai apenas dar um esbarrão? Você vai apenas dar uma trombada? Ou você vai fazer que nem aquela mulher? Vai chegar do jeito certo. Tocar no sítio de Deus, na orla, na barra, no lugar que tem uma relação de santidade com o Senhor. No lugar que tem um pacto, uma aliança abençoadora, em que os filhos de Deus, aqueles que se aproximarem, receberão sobre si a glória de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a cura para a sua vida, para os seus sentimentos, para as suas emoções. E eu pergunto nessa noite, de uma forma amorosa: onde essa palavra afetou você? Ou no que essa palavra afeta você? No que essa palavra afeta você? Onde você precisa tocar? Ou quando? Por que você precisa tocar? Por quê? Jacó estava com um conflito com o irmão queria matá-lo. Ele estava caminhando para a morte. Aí ele vai, o anjo, e alguns estudiosos dizem que aquele anjo era o próprio Jesus.
Vamos colocar, Jesus disse a ele: quem és tu? Eu sou Jacó. Foi transformado e mudou o que seria uma desgraça em bênção. Glória a Deus. Porque no lugar de armas veio braços e abraçaram a Jacó, porque Deus era com ele. E Deus é contigo nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, no lugar de sentença de morte para aquela mulher, no lugar de preparar o caixão, veio a palavra: filha, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou da morte, te livrou da morte. Jesus tem uma palavra abençoadora para a sua vida nessa noite. Seja em que âmbito for, seja em que área for, a palavra para ele nessa noite é: vai em paz, porque a sua fé afetou a sua vida de uma maneira tal que transformou você e a sua situação. Porque Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Jesus está aqui. Eu creio na presença e na bênção de Jesus. Sabe? Porque será que essa palavra afetou o seu coração? Será que essa palavra afetou a sua fé? Será que essa palavra trouxe alguma esperança para você? Eu não quero que você tenha esperança, eu quero que você tenha fé na presença, e nós vamos tocar o Senhor daqui a pouco. Eu creio que a glória dele virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Quero convidar a Dalva Sueli, minha esposa, para vir aqui. E a Dani, por favor. Nós vamos cantar um cântico. Um cântico muito facinho. Mas eu quero que você cante com o coração. Sabe, o coração. Assim como aquela mulher. Ela não empurrou. Ela não esbarrou. Ela não fez pressão. Ela não trombou. Mas ela tocou ao Senhor. Toque a Jesus agora. Esse cântico fala assim, ó: estende as mãos e toca em Cristo. Glória a Deus. Ele está hoje aqui. Muitas bênçãos, se quiseres, pode dele fluir. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Estende as mãos e toca em Cristo. Ele está hoje aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não. Aleluia, porque Deus é poderoso. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estende as mãos e toca em Cristo. Ele está hoje aqui. Ele está. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fluir. Glória a Deus, aleluia. Estende as mãos e toca em Cristo. Ele está hoje aqui.